E já voltamos, olha aí que maravilha, né? Falando de plano cartesiano, a gente está se coordenando agora. Isso, já estamos coordenados aqui, alinhados. Né? E aí temos eixo X, eixo Y, e a junção de duas informações nos dá um ponto nesse plano cartesiano. Ah, mas é tão importante assim um ponto? É porque depois são vários pontos que vão formar a curva da função, né? E aí começamos agora a fazer algumas conexões. Nós começamos a falar de função, e aí nós falamos assim, a relação entre duas grandezas. E aí trabalhamos as grandezas em forma de conjuntos. E aí falamos, para ser função, cada ponto, cada número do conjunto A, o domínio, vai para o B, a imagem. Esses dois pontos que estão conectados são os nossos pares ordenados. Por isso que no domínio, no X, não pode ficar ninguém sozinho. Mas uma vez que eu tenho valores no X, esses valores vão se corresponder com o Y, porque senão não é função. Porque na hora que eu for ligar o ponto lá no plano cartesiano e vou traçar a curva da função, se um ponto estiver desalinhado, essa minha curva vai ficar aí dá desalinhada. Ruim, né? Deu ruim. Aí a curva vai ficar fora do... Vai ficar uma curva torta. Não, aí não dá. E aqui então, o papo é reto. É de fundamental importância a gente aprender a localizar os pontos, né, no plano e fazer tudo isso certinho e direitinho para não passar atrapalho da frente aí depois, tá? Vamos lá então fazer a revisão da aula 33, olha lá. Então quando a gente falou de gráfico da função na sua parte 1, a gente vai verificar o quê? Que temos um plano cartesiano, x, y e z, e cada ponto nesse plano é chamado de par ordenado, né? Isso. Então, olha lá, temos um valor para x, né? Ó, vou pegar a canetinha aqui. Temos um valor para x, temos um valor para y, e quando a gente une uma coisa com a outra, a gente tem o par ordenado. Lembrando sempre que, primeiramente, temos o valor para x, depois para y, tá? Beleza. Ainda falando do par ordenado, temos os quadrantes, né? Isso, teve uma questão do quiz que perguntou, né? A que quadrante pertence o número? Então é importante nós olharmos para esse quadrante e percebermos que no primeiro quadrante nós temos valores de x e y, ambos positivos. Então, se os dois números forem positivos, significa que esse par ordenado está no primeiro quadrante. No segundo quadrante, nós temos valores negativos para x e positivos para y. Aqui, ó, negativo aqui. Ó. Que aqui é o 0, 0, né? Isso. Nossa origem, ó. Positivo para lá, negativo para cá. E positivo para cima, negativo para baixo. Isso. Ah, então no terceiro quadrante está todo mundo negativo, todo né? mundo negativo. Negativo para x, negativo para y. Isso. E no quarto quadrante? Aí todo mundo positivo, não. Positivo para x e negativo para y. Beleza. Né? Então a gente tem essas opções aí, certo? Certinho. Aqui vamos mostrar para vocês o mapa mental de um aluno que faz todas essas anotações, né? Por exemplo, ele mostra quem é eixo da abscissa, quem é o eixo das ordenadas, né? Ele mostra que tudo isso vai formar um ponto no plano, salienta aqui um cuidado que a gente tem que ter, que o ponto 1 e 2 é totalmente diferente do ponto 2 e 1. Ele coloca lá em cima, né, que cada ponto no plano está associado a um par ordenado e a um único par ordenado. Né? Cada ponto é um único par ordenado. Ah, ele faz o que a gente acabou de fazer, primeiro quadrante, os valores aqui, né, que a gente acabou de mostrar. E ainda coloca um exemplo prático, né? Isso. E também coloca pontos distribuídos nos eixos, no eixo X e no eixo Y, e dá o destaque lá embaixo. Eu achei legal que para cada destaque ele faz uma pinturazinha com uma cor diferente, não é? Deixa uma cor diferenciada lá, para destacar mesmo. Que legal, né? Então, um mapa bem completo, eu acho assim, isso numa folha do caderno, é isso que a gente está dizendo para vocês, ó. Um mapa mental, que quando a gente comenta, faça seu mapa mental, não precisa ser nada tão aprimorado, tão cheio de detalhes. Você vai montar no seu caderno, assim, uma página, uma folha. Uma página. E ele fez o resumo do mapa mental. E tudo que nós na aula falamos assim, anota que é importante, vai colocando diferente. Eu acho que ele assistiu nossa aula diferente. antes. Ó, aqui, ó, botou o destaque do plano, botou aqui em cima o ponto. Então, em cada exemplo, ele colocou o destaque e anotou. Por quê? Agora, quando ele abrir o caderno para estudar, que passar ali, ele já olha
e já vai lembrar de tudo que foi estudado. Isso mesmo, né? E com tudo isso a gente consegue ter mais facilidade agora para as atividades de sala. Tá com vocês, até já! Estamos de volta, rapidinho, Já. Rapidex. Hora de colocar em prática todo o nosso aprendizado. Foi fácil. Eu acho, Eles fizeram tranquilo, porque Fizeram de olho fechado, eu acho assim. Também. Né? Vamos junto então, revisão não. Atividade de sala, vamos tirar as dúvidas e fazer as atividades. Vamos lá, questão de número 1. Observe em que ponto se encontra cada letra e complete a tabela. Então temos ali, ó, os pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Não tem H. F, G, O. F, G, J, O. Dá uma puladinha aí. Vamos lá, então. Aqui não tem números, a gente pode colocar, né? Podemos. 0 e 0, aqui vai lá 1, 2 e o 3. Aqui o menos 1, o menos 2 e o menos 3, para a gente ajudar a gente aqui, né? 1, 2, 3, nesses lugarzinhos aqui. E aqui o menos 1, o menos 2 e o menos 3, tá? Beleza. Vamos lá, então vamos começar assim, o ponto A. Ponto A, menos 1 para X. Menos 1 em X. E menos 2. Menos 1 e menos 2. Ponto B. Ponto B, cadê o ponto B? Está ali, ó, em cima do eixo. Quando está em cima do eixo, 1 é 0. Quando está no X, o 0 é Y. 0 é Y, né? Ponto C. Ponto C, lá em cima. 3 e 2. 3 e 2. 3 para X e 2 para Y, certo? Ponto D. Ponto D está lá, menos 3 e menos 1. Olha lá, menos 3 em X, menos 1 em Y. Tá dando certo aí, galera? Com certeza, né? Tudo dando certinho. Vamos lá, agora o ponto é o F. O F está no menos 2 e 2. Isso mesmo. Depois disso, a gente tem o ponto G. Não, era o E, tá? Eita, era o E. Peraí, vamos mudar aqui. Teve um equívoco. Menos... O E é 1. Peraí, o F, não, o F tá certo. É menos 2, só que eu botei na linhazinha errada. Não, é 2 positivo para X. Não, menos 2. Peraí. Menos 2 para X e 2 para Y, certo? Vamos de E agora? O ponto E, ó, a gente pulou o E tá aqui, na verdade. 1 para X E menos 3 para Y, certo. Vamos de azul marinho, ainda não foi? Vai lá, ponto G. Ponto G está ali, 2 e menos 1. 2 e menos 1. 2 para X, menos 1 para Y. Isso. O ponto J. Ponto J, cadê? Menos 1 para X e 0 para Y. Não subiu, né? Não teve coordenada em Y, né? E para finalizar, o ponto O. Quem é o O? O O, cadê? É a origem. 0, 0, 0. 0, 0. Beleza? Beleza. Muito bom, né? Um exercício desse faz a gente, assim, praticar bastante, né? Vamos lá, questão número 2, da OBMEP, Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, adaptada, e vamos ver. Gabriel testou sua pontaria lançando 6 flechas que atingiram o alvo nos pontos A, B, C, D, E e F. As coordenadas desses pontos são menos 2 e 1, 3 e 5, 1 e menos 4, menos 3 e menos 3, 5 e 6, 4 e menos 4. A tabela mostra quantos pontos são obtidos quando a flecha acerta um ponto dentro de cada uma das 3 regiões, conforme mostra a figura. Então a gente tem vários pontos aqui, né? Menos 2 e 1, 3 e 5, 1 e menos 4, e a gente tem um dardo, né? Aquele brinquedinho que a gente lança as flechinhas e faz pontos, né? Isso. Então, primeiro ele quer que a gente marque esses pontos, e depois a gente quer saber quantos pontos o Gabriel fez ao todo. Beleza. Né? Nossa! Entendi. Vamos lá, então. Primeiro ponto, menos 2 e 1. Vai lá. Menos 2 para X. Ó, aí a gente vai fazendo por aqui, ó. Aqui na malha quadriculada, ele já segue esse padrão, tá? Então, milimetrado. Menos 2 para X e 1. Então, aqui. Beleza. Então, aqui no azulzinho, né? Esse aqui é o ponto A.
O azul são 100 pontos. Isso, então já vamos marcando os pontos aqui, pode Ela ser? lá embaixo na letra A Então, já o pega, ponto né? A a gente já fez 100 pontos. O ponto B, 3 e 5. Ponto B, ó, 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Bem aqui. Pegou o amarelo, né? Isso. O amarelo é o ponto B, fez 50 pontos. 50 pontinhos. Beleza. Depois o ponto C, vamos lá. 1 e menos 4. 1 para X e desce. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Saiu fora, mas Saiu, tá no amarelo. pegou no amarelo, né? Então, o ponto C fez mais 50 pontos. Vamos lá agora. O ponto D, menos 3 e menos 3. Menos 3 para X, 1, 2, 3 e menos 3 para Y. 1, 2, 3 também. Pegou no amarelo, certo? Certinho. Ponto D mais 50 pontos. Vamos lá agora. O ponto E, 5 e 6. 5 para X, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ixi, lá em muito. cima, o ponto E. Esse aqui era qual mesmo? A, B. Esse aqui era o B. O ponto E ficou fora, né? Então, o ponto E fez 0 pontos. E o ponto F? Ponto F, 4 e menos 4. 4 para X. 1, 2, 3, 4 e menos 4. 1, 2, 3, 4. Na linha. Na linha. Mas ainda fez 50 pontos, né? Aham. Então, marcamos os pontos? Marcamos. Letra A está correta. Letra B é a somatória, né? Então, temos aí 100, 200, 300 pontos, certo? Certinho. Gabriel, então, fez 300 pontos. Já? Não acertou nenhum no verde, né? Não. Não teve nenhuma coordenada pequenininha. Não. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1 ainda saiu fora. Tinha que ser uma coordenada ali. 1 e 1, menos 1 e menos 1. 1 e menos 1, menos 1 e 1, tudo dava verde, né? Ou 0, 0. Porque aí era muita pontaria, né? Exatamente na origem. E agora, vamos de questão número 3? Vamos lá? Vamos. Qual é a pergunta? Dado a figura geométrica abaixo e os pontos A, B, C, D, E e F, diga em qual quadrante ou eixo se encontram cada um dos pontos. Então, olha só, aqui ele não quer que você dê as coordenadas. Sim, parou de falar. Você estava falando? Ele não quer que você encontre. Dê os valores, né? Dê as coordenadas. Quer só que ele diga não em que quer. quadrante se encontra ou se está sobre o eixo. E aí o eixo nós traçamos agora. Ah, professor, mas não tinha o eixo. Ei, tem um 0, 0 ali no meio, olha lá. Ó. Aqui é a nossa origem, e aqui o eixo X e o eixo Y que a gente montou, né? Beleza. Ou seja, quando a gente monta isso, a gente tem aqui já os 4 quadrantes, certo? Vou fazer de vermelho para ficar mais visível, ó. Essa aqui já é a divisão, né? Do eixo X e aqui do eixo X e eixo Y. Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Lembra que é em sentido anti-horário, certo? Uhum. Então, por exemplo, vamos lá nos pontos agora. O ponto B. O ponto B está exatamente em cima. No eixo. Vamos começar pelo A, né? Para ficar AB. Vamos lá. O ponto A. O ponto A está no primeiro quadrante. Já o ponto B está no eixo X. Exatamente. O ponto C. O ponto C está no quarto quadrante. Quarto quadrante. E o ponto D? O ponto D está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E o ponto E? O ponto E está sobre o eixo X também. Uhum. Aí podemos até fazer assim, né? O ponto B, eixo X positivo. E o E está no eixo X negativo. Eixo X negativo. E o ponto F? No segundo quadrante. Né? Faltou espacinho ali, deixa eu colocar aqui. Segundo quadrante. Certo? Certinho, certinho. Beleza, beleza. Então era só localizar os pontos, certo? Certo. Vamos para o Se Liga no Enem? Vamos lá? Essa localização agora foi para a gente identificar eixos e quadrantes, tá? Beleza. Se liga no Enem, vamos lá. Analise a imagem abaixo e escolha a alternativa falsa. Analise a imagem e escolha a alternativa falsa. Muito bem, então a gente vai ver os nossos pontos aqui, né?
e de acordo com os pontos a gente vai analisar qual delas não está correta. Vamos lá. Letra A. O ponto A tem deslocamento no eixo Y? Tem, né? Andou do 0, ele andou uma casinha, 2 casinhas. Então, o ponto A tem verdadeira. Tem... Ele não tem deslocamento no eixo X, não é? Isso, Tanto no é que eixo X. Ele está em cima do eixo Y, a né? coordenada do ponto A é 0 e 2. Isso. Beleza. Letra B. Os pontos estão todos no primeiro quadrante? Ah, parece, não é? O ponto A, na verdade, ele está em cima do eixo X, né? Aham. Mas vamos analisar as outras para ver, né? O ponto D tem coordenadas 2 e 1? Ponto D? Deixa eu Isso. ver outra corzinha aqui. 2 para X e 1 para Y. Perfeito, Ponto D, tá certo, certinho. verdadeiro também. O ponto B tem coordenadas 1 e 3? Ponto B. 1 para X E 3. e 3 para Y? Tem. Sim, Exatamente, então, certo. verdadeiro também. O ponto F tem abscissa 4? O ponto F? É. Ponto F, abscissa. Quem é abscissa? A abscissa é o X, não O é? X, né? Ah, mas o F tá aqui com X igual a 3, ó. Ah, não, então tá falsa. Ah, tá fácil. Tá fácil. A abscissa, nesse caso, seria 3, né? Então, Isso. essa aqui é a falsa, né? Quando fala que todos estão no primeiro quadrante, na verdade, aqui tem um pequeno malformulação aqui da questão, né? Porque o ponto A, ele não pertence a nenhum quadrante. Ele tá no Ele eixo. pertence ao eixo Y, Ele né? divide, não é? O primeiro e o Então, segundo a quadrante. gente considera que pontos dos quadrantes são pontos de quadrante, pontos de eixo, pontos de eixo. Mas aqui a gente pegou uma questão adaptada, né, de algum site, então ele está considerando que esse ponto A também está fazendo parte do primeiro quadrante. Mas nós aqui trabalhamos com vocês sempre assim, né? Quadrante é quadrante, eixo é eixo, tá? Até porque para estar no primeiro quadrante, ele tem que ter as duas informações positivas. E 0 não é positivo, 0 é neutro, 0 divide, não é? Isso, Então, o eixo é como se fosse a fronteira. Tem até aquelas piadas, não é? Ah, se um pato coloca ovo na fronteira. A fronteira não dá para saber por quê, porque é dividido, tá no meio. Mas o mais certo é que pato não vai botar ovo. Mas quem tudo bota bem. ovo é a pata, A né? pata. Um pato bota ovo exatamente na fronteira. De que Essas país? pegadinhas, né, que que eles país pertence o ovo? Nenhum, porque o pato não bota ovo, quem bota ovo é a pata, né? Mas aí lança-se a dúvida, né? Mas está na fronteira aí. Porque a gente, na hora, fica na dúvida de quê? Está na fronteira, pertence ao Brasil ou a não sei quem? Então, é o seguinte, na fronteira não pertence a ninguém. Tá ali no meio. Isso mesmo. É que aqui a questão letra E, né, já era bem falsa mesmo, né? Aham, porque o abscissa ponto F 4. tem a abscissa 4, não, ele tem a abscissa 3. Então já estava falsa. Mas nós aqui na nossa aula a gente ensina que o ponto A pertence ao eixo Y Beleza. e não a nenhum quadrante, tá bom? Beleza. Vamos de Brincando com os Números para finalizar a aula. O Brincando com os Números da aula de hoje, qual era a perguntinha mesmo? Acredite que a maioria vai errar. Divida 30 por meio e some 10. Qual é o resultado? 25, 32, 40 ou 70. E dividir por meio é o mesmo que? Multiplicar por 2. Olha lá a né? troca lá, ó. É a mesma coisa que dividir 30 por 0,5, né? Meio é 0,5. Faz aí para você perceber. Se você Vamos dividir... transformar em fração? Vamos usar a regrinha? Isso, Meio né? vai ficar 1 sobre 2, vai lá, na regrinha. Vamos lá, então. Vamos tirar esse meio aqui, que é a mesma coisa, né? E vamos colocar 1 sobre 2. Só que dividir fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso, né? Isso. Repete a primeira, ó, e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que esse 1 que ela colocou embaixo do 30 tá, não é aquele 1 do meio. Não, é 1 daqui, ó. Isso, que o 30 é o número sobre 1. inteiro, também pode ser representado em fração, né? Perfeito. E aí pronto, de cima com de cima, de baixo com de baixo, né? 30 vezes 2, 60. 1 vezes 1, Um. 1, né? Então é o próprio 60. Somado 10 vai dar 70. Beleza. A alternativa correta é a letra D. Se não der, 70 de novo que dá certo. E aqui é legal o seguinte detalhe de atenção, tá bom? Olha só. Quando nós lançamos para vocês o Brincando com os Números, nós sempre damos um tempo para vocês pensarem e tal. Então, por isso que nós acreditamos que a maioria acerta. Agora sim, sem pesquisa, por que eles falam aqui que a maioria erra esse tipo de questão? Porque quando é muito rápido a pergunta assim,
Em 30, aí você tenta dar a resposta da maneira mais rápida possível. Na verdade, as pessoas fazem uma leitura equivocada. Fala assim, divida 30 ao meio. Não é o Não meio, é o meio, por é meio. por meio. Se dividir 30 ao meio, realmente aí dá 15. Dá 15, né? mais Mas 10 dá 25. Isso, mas é dividir 30 ao meio é diferente de dividir 30 por meio. Nesse caso, a gente está falando da fração e dividir por fração é multiplicar pelo inverso. Então fica, na verdade, dividir por meio é multiplicar por 2 e multiplicar por meio é dividir por 2. Acredite se quiser. E na próxima aula já é específica de algumas funções? Eu acho que ainda tem mais um pouquinho de gráfico, eu acho. Porque então... aqui dizia gráfico parte 1, deve ter gráfico parte 2, né? Não sei, vamos ver. Parte 2. Aguarde e confira a nossa próxima aula. Por enquanto a gente fica por aqui. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.